Eu lembro disso, não é? Lembro até do cheiro da mata de pinheiro que tínhamos em volta de casa. E quando eu nasci, a casa ficava num elevado, lembro, descia a estrada que levava da Espanha para Portugal, e tinha os guardinhas portugueses, a Guarda Civil espanhola, aqui e tal, e tinha uma nascente. E papai inventou fazer uma fonte em comemoração ao nascimento do primeiro filho. E até hoje, eu bebi, a última vez que eu estive lá, uns 10 anos atrás, bebi água da minha fonte. 86 anos, tirando a sede de quem vai lá. Olha que coisa bonita. Tive a sorte de me educar com os padres jesuítas e eu ficava sempre impressionado da dedicação daqueles homens. E a gente conhecia missionários que vinham lá da China, da África, o diabo quatro. A dedicação daqueles padres a nós que tínhamos colégio de horário integral, e a dedicação total. Só recebi bons exemplos e eu quis imitá-los. E lá fomos. Quando a gente estava vindo, eu disse, o que eu vou encontrar aí? Eu sabia que tinha Pão de Açúcar, Cristo Redentor do Corcovado. Eu tinha escutado o Campeonato do Mundo de 1950 pelo rádio que eu ia e voltava. E pouco mais, e Amazônia. Pouco mais eu conhecia do Brasil. Eu fui descobrindo um povo tão diferente. Quer dizer, no Rio de Janeiro, eu passeava pelo Botafogo à meia-noite. Um povo amável, que eu me fui identificando cada vez mais e com o trabalho. Quando deu, me naturalizei e virei mais um aqui, acho. 64 anos que sou professor. E eu trabalhava no Loyola. As primeiras escavações que eu fiz, em Janaúba, foi com aluno do Loyola. 14, 15 anos. É incrível como os pais confiavam em mim de tal maneira que lá iam os filhos comigo numa Kombi, fizeram essa escavação em Janaúba, no norte do estado. Nossa, para mim é o maior atestado de professor que eu podia receber, a confiança dos pais. Na PUC, fui da segunda turma da biologia e eu queria fazer biologia marinha. Eu mergulhava, toda aquela coisa, não é? Lá no Rio Grande do Sul tem uma escola muito boa disso. Mas eu não contava com o imponderável. Eu recebi um presentinho que era um fóssil pequenininho que chama um trilobite. E que diabos é isto? Comecei a ler em paleontologia e aí descobri que teve um tal de Lund aqui, que foi o que começou praticamente a paleontologia aqui na América do Sul. Foi um campo tão deslumbrante que entrei por ele e não saí mais dele. A história da Terra, a história da vida, a história dos acontecimentos é pelos fósseis, por alguns fósseis. São bibliotecas do passado, livros que precisam ser lidos por quem é paleontólogo, para quem estuda o passado. Mas são páginas de livros, como se houvesse uma fotografia parada no tempo muito anterior a 11.000 anos atrás. O que é que tinha, porém muito próximo de nós há 11.000 anos atrás? O que já não tem mais hoje? O que ainda tem hoje? E por que tudo isso desapareceu? E, afinal de contas,
Qual era o equilíbrio entre as diversas espécies? Quem predava quem? O que comia este ou aquele? O que havia no ambiente em que esse animal viveu? O que não há mais? Porque tudo isso desapareceu. E há outras questões também. Peter Lund foi um pesquisador que deixou sua terra natal para se dedicar em Lagoa Santa a procurar fósseis. Ele é um pesquisador muito importante, ele é citado no Origem das Espécies, o Darwin, por exemplo, seus achados, mais ou menos da mesma época. E por um bom tempo a gente tem uma lacuna de paleontólogos no Brasil. O orientador do Cartelli, o Paulo Couto, foi um dos paleontólogos muito importantes, mas quando o Cartelli retoma aqui em Lagoa Santa, retoma aqui na Bahia essas escavações, é como se fosse uma espécie de renascimento do Peter Lund, onde mais um estrangeiro, no caso agora um espanhol, né? O Peter Lund era dinamarquês, onde mais um estrangeiro vem para cá, adota como sua terra natal, coloca toda a sua energia, todo o seu tempo no desenvolvimento da ciência naquele local, assim como o Peter Lund fez, escreve grandes obras que vão ser marcos aí por toda a história, tanto Peter Lund quanto Cartelli. Então acho que eles têm muito em comum. Eu admiro a figura dele, não é? Vai para Maquiné, descobre seu primeiro fóssil e começa a fazer escavações entre mais de 700 grutas e coleta 6.742 peças que manda para a Dinamarca, onde está magnificamente bem preservado e introduz Lagoa Santa no concerto científico mundial. Quando acabei o curso, me convidaram para ser professor de paleontologia. Então fui o primeiro aluno que ingressou como professor. E fiquei abismado com a minha ignorância. E fui fazer o mestrado em Porto Alegre. Voltei e, como professor, comecei a fazer pequenas escavações, apoiado pelo DNPM, e com os meus alunos, iam a veraneio, a Constância, todo mês de julho, e aí está, conseguimos formar uma coleção realmente excepcional. 70.000 peças que nós temos aqui. Idas e voltas por esse Rio Bahia, dezenas de vezes, tudo carregado num carro que eu tinha, que era um veraneio. Como é que pode? Impossível, hoje seria impossível. Quando eu comecei, né, a ir na escavação, era isso, eu era aluno, aí me convidaram, eu falei, não, vou, quero sim, vamos embora. A gente ia na veraneio, a veraneio tinha o apelido de datação, né, porque ela é C14, né, que é o carbono 14, que é o método de datação mais comum para esse material, né, do Pleistoceno. A gente ficava a semana inteira, tinha a folga no domingo. Ocasionalmente a gente fazia uma greve. 6 horas da manhã a gente já estava entrando na caverna. Então o dia estava ainda clareando. E a gente saía às 6 da tarde e o dia já estava escuro. Então a gente passava a semana sem ver a luz do sol. Então, assim, em plena quarta-feira, chegava na entrada da caverna e a gente falava, hoje nós estamos de greve. Ninguém entra. E o Cartelli ficava louco, não, temos que entrar, não podemos. Eu falei, não, hoje nós podemos. Hoje é dia de greve. Eu participei da de 82, foi a primeira vez que ele levou mulheres, porque antes só os meninos que poderiam ir. Aí em 82 ele resolveu levar as meninas, aí fomos 4 meninas na expedição. Eu dei a sorte de estar no momento que o crânio do tatu, que tinha mais de 10 anos que ele estava procurando, eu encontrei. E foi assim, super por acaso, porque
porque de manhã uma dupla tinha ficado escavando nesse lugar. Aí depois do almoço, ninguém foi para aquele lugar. Eu falei, gente, não é possível, isso aqui tá tão bonitinho, tá tão fácil de trabalhar, por que ninguém quis continuar, né? Eu falei, eu vou. De repente, um outro professor que estava na expedição com a gente chegou perto e falou assim, para, isso não é para você. Eu falei, isso o que aconteceu? Isso aí é um crânio, isso é uma cabeça, calma, senão você vai quebrar. E aí ele continuou, conseguimos tirar o crânio desse tamanho. Aí chamamos o Cartelli, aí as lágrimas dele escorreram, sabe? De tanto, eu até arrepio, assim, sabe? Mas foi muito emocionante. E aquela gruta escura, né? Aquela meio penumbra. E ele descendo, eu não acredito, minha filha, eu não acredito. Mas foi, assim, fantástico. E lá na Bahia, ele era conhecido como Padre Castelo, né? Porque ele foi padre, né? E num sertão desses, uma vez padre, sempre padre. E como ele era padre jesuíta, ele tinha liberdade, ele podia rezar a missa onde ele quisesse e na hora que ele quisesse, né? Um padre, né, normal não pode, né? Só pode rezar a missa na igreja e com a regularidade estabelecida, autorização do bispo e etc. Mas os jesuítas podem fazer o que quiserem, então ele chegava nas vilas lá, batizava os meninos todos, fazia casamento, rezava missa. Então isso fez diferença, né? Com certeza. O pessoal não nos estranhava, ninguém achava que a gente era, né, alienígena chegando ali, porque a gente tinha essa relação já antiga, construída desde as primeiras escavações. Depois eu vim trabalhar com ele, fui estagiária do museu, né, da primeira leva de estagiários do museu. E o Cartelli sempre teve esse grande sonho de construir, né, esse museu, e isso foi internalizando nos estagiários. Mas ele mesmo, antes dele ser professor de biologia, antes dele fazer o curso de biologia, ele já tinha um sonho mesmo de museu, ele já tinha uma coleção que ele começou a fazer no Loyola, com os ex-alunos dele. Todo ano ele fazia as expedições com esses ex-alunos. E aí, quando ele veio para cá, ele viu a chance de poder concretizar esse sonho desse museu, né? E aí a gente continuou, entramos no sonho dele, era uma turma relativamente pequena de estagiários, e a gente embarcou nessa nave dele aí, nesse sonho, e fizemos acontecer o que ele queria. Na verdade, não era só o que ele queria, porque ele passou tanto isso pra gente, que aquilo virou também um sonho. A ideia do museu é do Cartelli. Ele começou amealhando alguns fósseis, sem espaço, ele forçando a criação do espaço, e abriu. Primeiro fez uma grande exposição no Palácio das Artes, que foi um toque, mostrando aquilo que tinha, um despertar do museu. E depois, num pequeno galpão lá em cima, abriu o museu, funcionou por pouco tempo, porque não tinha espaço, não cabia. Mas no museu, o Cartelli, ele é obstinado, certo? Determinado, quando quer uma coisa ele vai, com toda a paciência, com toda a insistência, com a equipe muito qualificada com o trabalho dele, certo? E chegou um ponto que o museu não cabia onde estava, precisava do espaço. O museu aqui é um milagre. Nós temos aquilo que não se vê, uma excepcional coleção de mamíferos, de esqueletos, de peixes, das melhores do país, também em ornitologia, de invertebrados e de paleontologia. Quer dizer, as coleções, e também de registro de sons de mamíferos e aves. Aquilo que não se vê, que é a alma dos museus, que são as coleções, nós temos excepcionais coleções. O que era uma colcha de retalhos e tal, foi, e aí está. O
que está aqui em cima da mesa, se viesse um sheik árabe e quisesse trocar tudo que está aqui em peso em ouro, eu mandava tomar banho na mesma hora. Ouro tem qualquer um. Isto que está aqui, só tem aqui. Encontrei há uns 40 anos. Quando vi este osso, eu comecei a tremer. Aqui, não sei se dá para perceber, tem uns quadradinhos que foi retirado para tentar datar. Não conseguimos. Por que este osso é tão importante? Porque tem amostras nítidas de intervenção humana. Aqui tem uma escadinha. O cara cortou assim, pim, tá, pim, tá. Quer dizer, um osso, o húmero, este osso aqui, de uma preguiça extinta que foi trabalhada a fresco por antigos moradores brasileiros. Isto é um tesouro, que por acaso está aqui, mas que é um testemunho de que há 12, 13 mil anos, deveriam ser gaúchos, fizeram um churrasquinho com um número de preguiça extinta. Olha que coisa fantástica, que coisa fantástica. Uma outra espécie incrível, esta que está aqui. Foi um momento, assim, mágico. Nós íamos com Lampião, né? Bem moderninhos, não é? E, de repente, eu vejo, na areia branca, este esqueleto praticamente completo. Primeira coisa que eu pensei, 12, 13, 20 mil anos aguardando por mim. Aí chamei os meninos que estavam lá longe. Lá veio, e nós estávamos, reconheci, diante do primeiro achado de preguiça extinta que Lunte tinha feito em Minas Gerais, que é no Trotério Maquinense, na Gruta de Maquiné. Olha que maravilha! Temos praticamente 2 esqueletos completos. Isto é um holótipo, quer dizer, foi fundada uma espécie em cima destes 2 crânios, quer dizer, 2 espécies diferentes. Um milagre. O Luciano está aqui com 2 crânios raríssimos, que deram origem a 2 espécies novas. Como foram aqueles crânios que citei antes de macaco, que é mais raro ainda. Então, são característicos de um tipo muito raro de preguiça. Preguiça de médio porte. Então, nós temos este tesouro também aqui no nosso museu. Esse é o holótipo, quer dizer, em cima desse crânio é que foi fundada uma espécie que chamei de Xenorhinotherium baiense. Traduz. Animal com nariz estranho da Bahia. É absolutamente desconhecido. O único material que você conhece está aqui no museu. Nós temos mais de 70 indivíduos na coleção. Esse aqui, na mesa, é o do Poço Azul. É provavelmente o indivíduo mais completo que existe, que se conhece de Eremotério. Ela estava articulada dentro da gruta inundada. Nós temos praticamente todo o animal. O pé esquerdo dele, o calcanhar, o astrágalo, o osso do tornozelo, a tíbia e a fíbula, que ela é fusionada proximal, a patela, que articula aqui, no fêmur, que é o joelho. Esse é um jovem, um pouquinho mais adulto. Em que se percebe que é jovem? Porque não tem carteira de identidade. O Cartelli vislumbrou muito cedo um caminho que era o caminho dos fósseis, o caminho das grutas. Então ele recuperou materiais mundialmente importantes. A gente tem hoje nesse museu a maior coleção de mamíferos do Pleistoceno, de um período, dessa região da América Central, do centro da América do Sul. Então ele conseguiu, através dessa coleção, através dessa visão de que era um material impressionante, inédito no mundo, cooperação com vários pesquisadores importantes de vários lugares do mundo. E publicou nas melhores revistas científicas possíveis. O Cartelli tem suas publicações.
Assim como a gente tem na taxonomia uma coisa que se chama holótipo. É o fato de que a gente tem um organismo que porta o nome da espécie, quando é uma espécie nova. E o Cartelli lotou essa coleção de holótipos. Então, são organismos que representam essa espécie, esse nome da espécie, que estão disponíveis aí para o mundo inteiro, para estudo. Então, é muito generoso e muito impressionante o fato da gente ter conseguido construir uma coleção desse tipo. Olha, o Cartelli, ele tem uma importância muito maior do que ele próprio sente que tem. O reconhecimento externo do Cartelli é um reconhecimento... É um reconhecimento que assusta a gente, certo? Com os companheiros deles da França, da Dinamarca, do Canadá e de outros países, certo? É uma pessoa difícil de ser dirigida, porque é de uma indisciplina saudável, certo? Teimoso, que trabalha o tempo todo ruminando ideias, produzindo novas propostas, certo? O Cartelli é incansável. A segunda-feira para nós no museu era o pior dia, porque o Cartelli chegava com a relação das coisas que ele tinha pensado no fim de semana. Não para, né? Sempre está aqui, todo dia está aqui no museu. Então ele é um exemplo de trabalho, né? Ele com 86, ele continua trabalhando todo dia, gosta, adora o que ele faz, trabalha em casa. Sempre que eu estou em casa, ele está lá no computador fazendo as coisas, sempre está lendo também sobre. Para mim ele é um exemplo de trabalho. Nos meus primeiros meses aqui de coordenação do museu, eu recebi uma visita diária do Cartelli, que ele vinha com novos projetos. E toda semana ele tinha 5, 10 novos projetos, que aos poucos eu fui conseguindo, na lida diária com o Cartelli, transformar em projetos que estão no papel. Então hoje eu tenho um catálogo, eu tenho como se fosse um leque de projetos que a gente pode tirar da gaveta e procurar financiamento. Hoje a gente está trabalhando com uma exposição chamada Fenômeno Humano. É uma exposição que ele começou a idealizar há mais de 10, 15 anos atrás. E pra gente, a gente está montando, para ele já montou, ele já está querendo preparar a próxima exposição. E quando a gente vai conversar com ele, ele quer conversar sobre a próxima exposição, não sobre essa exposição que a gente está. Tem mais duas na agulha, vamos ver se sai. Uma é sobre fósseis, fossilização, tempo geológico, os fósseis que provocaram, por exemplo, o minério de ferro. Nós temos uma coleção aí extraordinária, os fósseis mais antigos de Minas Gerais, 1 bilhão e 300 milhões de anos atrás. Então, queremos colocar tudo isso. Está pronta a evolução do cavalo. Faltaria uma ou duas coisas para copiar, mas temos aí o primeiro cavalo, as mãozinhas dele com 4 dedos, o crânio, a mandíbula, então, e outros primitivos. Tudo isso está pronto. O Cartelli, ele consegue ser um grande cientista, um dos mais renomados paleontólogos do Brasil e do mundo, por tudo que ele fez, inclusive pelo grande acervo do Museu de História Natural da PUC. Mas ele, além de ser um grande cientista, o Cartelli tem outra grande qualidade, que é ser um grande humanista. É um homem capaz do menor gesto possível, produziu uma cartilha para estimular os meninos a estudar ciência, produziu um livreto para a prefeitura, de graça, de Pedro Leopoldo, para ver que o pessoal valoriza o patrimônio arqueológico e paleontológico que eles têm ali, certo? Aceita todos os convites para palestra nas escolas sem cobrar um centavo. Certo? Então ele difunde a ciência, o respeito pela ciência, e tem uma habilidade muito grande no falar, uma fala simples, de grande conteúdo, de grande valor, mas que comove as pessoas.
E é importante que o pesquisador, que o cientista, ele fale também não só para os seus pares, mas ele fale para o público, ele fale para a sociedade de uma maneira geral. E o Cartelli ele consegue ter essa habilidade de falar para todos das mais variadas classes, dos mais variados segmentos. Ele fala tanto para esse menininho que está chegando aqui de 5 anos, quanto para um colega de uma universidade do exterior, um professor visitante, que a gente recebe aqui, muitos professores visitantes, sempre dessa forma, de uma forma que encanta. Como cientista, o Cartelli primeiro foi educador, né? Eu costumo dizer que não existe inovação sem tecnologia, e não existe tecnologia sem ciência, e não existe ciência sem educação. Então isso forma uma coisa praticamente única, em etapas. E o Cartelli começa como educador, né? Com formação jesuíta, veio para Minas, aportou em Minas Gerais, um espanhol que chega aqui, né? Começa a dar aula no Loyola, no Colégio Loyola, e como professor, educando uma geração inteira de pessoas que ainda hoje tem o Cartelli como professor e não como um cientista, e que colaborou decisivamente com a educação. Então, tudo que o Cartelli fez começa com ele sendo um educador de ciências. E a partir daí, ele seguiu a trajetória dele, mas certamente na raiz da trajetória do Cartelli está a vocação dele para a educação, o perfil dele como educador. De vez em quando, os meninos aqui do bairro, não é? Eram como escoteiros a descobrir o que tinha dentro da católica. Então, imagina, 20, 30 anos atrás, não é? Meninos aqui do bairro, e um deles diz que eu sempre atendia muito bem, explicava para eles tal, que ironias tem o destino. Hoje é o diretor do museu. Eu conheci o Cartelli há muitos anos atrás. Foi na década de 70, quando meu pai construiu uma casa nesse bairro. A gente teve uma infância meio rural aqui nesse bairro. E a PUC era um lugar de descoberta. E eu vim estudar num colégio que se chamava Colégio da Universidade Católica, era sediado aqui dentro. E a gente saía explorando a universidade, os meninos, né? E um dia deparamos com um galpão, uma escada, e fomos descendo a escada. Tinha um animal, assim, um esqueleto na parede, aquilo já atraiu muito a nossa atenção. E eu fui descendo essas escadas, tinha um escritório, um senhor sentado, com os ossos em cima de uma caixa de areia. E na hora que ele me viu, ele me chamou, falou, quer entrar? Pode entrar. E me mostrou o trabalho do momento dele, que ele estava preparando para publicação, que era a mão de uma preguiça gigante. E mostrou para mim todos os ossos, e aquilo me entusiasmou muito. Eu já tinha uma tendência, assim, a ser biólogo ainda não revelada. E no dia seguinte eu contei para os meus amigos a minha aventura, e eles quiseram ir lá também. E o Cartelli nos recebeu mais uma vez com muita alegria, mostrou tudo que tinha naquele pequeno espaço que era o embrião desse museu. E foi assim que eu conheci o Cartelli. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui.
Na realidade, todos os dias que eu viro a esquina, eu tenho um sorriso. Ultrapassei a comoção, vou voltar. 100.000 crianças que nos visitam por ano. Quer dizer, estamos plantando orgulho nacional, estamos plantando interesse pela vida, estamos dando a conhecer as riquezas deste país, que são bem mais sensacionais do que uma bola rolando num gramado qualquer aí pelo Brasil afora. Eu fico chocado em que uma criança não saiba, vamos dizer assim, que os dinossauros mais antigos são brasileiros. Que desconheça que o macaco mais antigo que se conhece é brasileiro. Que não saiba que a ecologia foi fundada através de estudos feitos por botânico que era aluno de Lund e estudou na Serra da Piedade, Eugen Warnig. Estudou as relações entre os vegetais e aí começou a ecologia. Tudo isso faz parte do orgulho da nação. Quando eu vejo as crianças visitando o museu, compensa, porque estamos plantando o futuro. Lava a alma ver esses meninos e dizer: nós estamos plantando o futuro.